Boa tarde a todos. Uma ditadura como aquela, que levou 48 anos, uma das ditaduras mais longevas, e que tinha características diferentes, por exemplo, da ditadura empresarial militar no Brasil. Era uma ditadura fascista em que toda a sociedade estava completamente permeada e contaminada por tudo aquilo. É algo que, enfim, são necessárias várias gerações para que se apague na cultura, no modus vivendo da população, os estragos que tudo aquilo produziu. Nós tivemos ondas de imigração de jovens, tivemos gerações envolvidas em guerras coloniais, tivemos um horroroso império colonial. Quer dizer, tudo isso deixa marcas brutais numa sociedade de submissão, de opressão, de miséria, de isolamento do resto do mundo. Mas, em contrapartida, a Revolução também deixa marcas. Deixa marcas também para sempre. Longevas e para sempre na vida de quem a viveu e na transformação do país. É evidente. Hoje nós não temos um país democrático, um país em que se vive democraticamente, com liberdade política, com os comunistas são legais. O Partido Comunista Português é legal desde 1974, e isso não é pouca coisa. Então, claro, são marcas, para bem e para mal, que são deixadas para todo sempre, nas gerações e gerações que se seguem a 74. Foi fundamentalmente a guerra colonial que precipitou os acontecimentos, porque a Revolução de 25 de Abril surgiu primeiramente como uma insurreição, uma revolta do jovem oficialato, do baixo oficialato, tenentes e capitães, que estavam insatisfeitos com o serviço militar obrigatório por muitos anos. Muitos deles não iam mais para Angola, para Moçambique, Guiné e Cabo Verde por 1 ano ou 2, ficavam lá 10, ficavam 5, 10 anos e morriam, porque os movimentos de libertação, nas suas guerras anticoloniais, MPLA, Frelimo, PAIGC, estavam levando a melhor. Então, aquilo surge como uma insurreição. Se transforma numa revolução quando os jovens oficiais saem para as ruas e a população adere. É claro que o 25 de Abril precipitou a independência de Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Mas é evidente que os movimentos de libertação era incontornável a conquistar a independência dos seus países. Podia não ter sido em 75, quando aconteceu, provocado pelo 25 de Abril, sim, podia não ter sido em 75, mas seria de qualquer jeito. Aquilo era inevitável. As quedas dos impérios coloniais acabam sendo inevitáveis. A sua podridão e a força dos que lutam pela sua libertação é inexorável. Não há o que fazer. Pode demorar mais tempo, pode ser com mais dor, pode ser com mais mortes. As guerras em Angola, principalmente, e na Guiné, estavam brutais. O governo colonial estava levando a pior. Os movimentos de libertação tinham apoio de muitos países. Portugal estava isolado. E naquele tempo o exército não era profissional. Era com serviço militar obrigatório e todo mundo ia para a guerra. E isso não se convence uma população uma coisa dessas. Não é à toa que as mulheres saíram à rua no 25 de Abril. Elas viam seus filhos irem para a guerra, uma guerra que não lhes dizia respeito, e voltarem estropiados. Quando eu voltei para Portugal, eu não vivia em Portugal. Quando eu voltei para Portugal, fui morar bem pertinho, no bairro onde ficava o hospital militar. Eu nunca vi tanto homem estropiado. Era horroroso, era pavoroso. Há essa história, há que foram as floristas do Parque Mayer, que é um lugar de teatros, de revista.
Há a história que dizem que são as floristas que ficam ali no Rossio, nos restauradores, e que de fato tem até hoje um lugar das floristas ali. Enfim, o que eu sei é que é o seguinte: foram mulheres, e isso é a parte importante da história, que viram soldados na rua em cima de tanques, andando pela Baixa Lisboeta, em direção ao Terreiro do Paço, e que perguntaram, e que souberam, enfim, que aquilo era para acabar com a ditadura e com a guerra. Bom, na verdade, era para acabar com a guerra e com a ditadura. E para acabar com a guerra, as mulheres queriam qualquer coisa. Inclusive, uma delas, que os fuzis não disparassem. Então, esse gesto simbólico era abril, portanto, é mês dos escravos, é época em que os escravos florescem. As mulheres, quando os soldados disseram que estavam na rua para acabar com a guerra, imediatamente aderiram e puseram uma flor no cano das espingardas para que não houvesse tiros, que aqueles homens, afinal de contas, eram seus filhos. Então, não sei se foi essa mulher, se foram as floristas do Parque Maer ou se foram as floristas do Rossio. Mas o fato é que foram mulheres que aderiram imediatamente à proposta de acabar com a guerra e de parar de mandar homens para matarem e morrerem na guerra, numa guerra colonial que elas não tinham a menor noção de para que é que servia, nem lhes servia absolutamente para nada, a não ser perder seus homens, seus filhos, seus irmãos, seus maridos, enfim. Então, isso sim, isso é verdade. Isso é o que é importante registrar, me parece. A população estava cansada porque a miséria era grande. E a miséria era muito grande em Portugal porque o país estava isolado. E não tinha relações diplomáticas e não tinha relações comerciais com ninguém. Sofria um isolamento internacional que a gente agradece. Porque o isolamento internacional fez com que a ditadura, o governo ditatorial, entrasse numa crise econômica. E as crises econômicas sempre abalam a legitimidade dos governos diante das suas populações. Então, é de agradecer, ainda que muitas vezes seja cínica, a solidariedade internacional. Também foi ela que precipitou a queda do apartheid, ainda que os movimentos de libertação, o Congresso Nacional Africano, tenha evidentemente sua grande responsabilidade na luta pela queda do apartheid, assim como o isolamento do Estado de Israel. Hoje é muito importante. Enfim, agradece-se à comunidade internacional a pressão e isolamento dos Estados coloniais, dos Estados opressores. E Portugal tem que agradecer, as forças democráticas têm que agradecer o isolamento que sofreram, que Portugal sofreu naquela época, que isso, de alguma maneira, ajudou a criar um contexto de desmilinguir economicamente e politicamente o Estado ditatorial, numa ditadura tão longeva que tinha raízes por todo lado. Enfim, as consequências da derrocada de um império colonial. É evidente que tem consequências para todo mundo. Essas pessoas, salvo engano, não foram expulsas, elas tiveram a opção de ficar ou vir embora. Só que, claro, ficariam lá sob outras condições. Não seriam mais os colonos, não teriam mais as regalias que tinham, não teriam mais os privilégios sobre os angolanos, os moçambicanos, os guineenses, os cabo-verdianos, etc. E, bom, não quiseram voltar para a sua terra. Além do mais, em Portugal, o governo lhes oferecia um monte de vantagens, de subsídios, de apoios para se reinstalar, e eles optaram por voltar. Assim como, por exemplo, aos angolanos, aos moçambicanos, etc., que quiserem ficar nos seus países agora independentes, podiam ficar, mas quem quisesse vir para Portugal e até ter a nacionalidade, poderia fazer. Enfim, foi uma descolonização, digamos, não à la Guerra do Vietnã ou Guerra da Argélia, foi uma descolonização pactuada. Portanto, houve uma série de arranjos para tentar minimizar os impactos. Bom, a maioria esmagadora dos portugueses que foram para lá quiseram voltar para Portugal.
e voltaram, retornaram e passaram a ser chamados de retornados numa forma pejorativa de chamar. Era pejorativa porque, ainda que eles tenham sido, muitos deles, a grande maioria, foi mandada para lá pelo governo ditatorial, para povoarem aqueles países, e eram gente pobre em Portugal, que não tinha... Eles mandaram navios de crianças que eram órfãos, mandava para lá, se vira. E não perturba aqui pedindo esmola, vai para lá tentar a vida. E aí aproveitava aqueles desgraçados e iam para lá colonizar. Ainda que isso seja verdade, que a maioria esmagadora dos portugueses nesses países não fossem latifundiários ou industriais ou etc., ainda assim eles fizeram o papel de colonos. Então eles estavam no limbo entre os colonos, colonizadores, enfim, de pequena monta, que eram muito mal vistos pela população em Portugal, porque tinham ido para lá fazer um péssimo papel, e, ao mesmo tempo, não eram pessoas com posses, com riquezas, com bens, nem nada. Eram indivíduos que voltavam e aí o governo lhes deu veículos para poderem usar para trabalho, Kombi, para poder vender que nem mascate. Enfim, fez uma série de facilidades. Mas era gente sem eira nem beira. Até porque não puderam trazer, nem vender, nem nada, as suas propriedades em Angola, ou Moçambique, ou Guiné e Cabo Verde. Então, é uma situação complicada, porque eram colonos, tinham ido para lá, para a terra dos outros, usar de benefícios que eram injustos, eram imorais. Né? E, ao mesmo tempo, eram gente que tinha sido mandada pelo governo, era gente paupérrima em Portugal, mandada para lá para colonizar. Então, eles não eram nem carne nem peixe. Era uma desgraça de uma mundaréu de população que não agradava a ninguém. E foi um tempo muito difícil para eles e para nós, para convivê-lo. Eu sou filha de um casal de militantes comunistas que foram refugiados políticos e foram exilados políticos por mais de 10 anos. E quando a gente voltou para Portugal, poucos meses antes do 25 de Abril, por acaso, os meus pais não tiveram vantagem nenhuma. A minha mãe tinha 10 anos de profissão e não lhe reconheceram, passou a ser uma recém-formada outra vez. Enquanto que, e isso com muita gente aconteceu, os que saíram da cadeia 2 dias depois do 25 de Abril não tiveram nenhum apoio, nada. Entretanto, aos retornados, havia toda uma política de apoio. É claro que isso revoltava uma parte da população. Quem foi preso e não teve o tempo de serviço contado, mas eles tiveram, quando estavam lá, enriquecendo à custa da exploração dos povos africanos. Então, isso criou uma série de problemas e uma série de conflitos dos quais eles eram beneficiários e vítimas ao mesmo tempo. É complicado, é contraditório, mas a vida é assim, é contraditória. Nesse tempo eu não vivia lá. Como eu disse, ficamos exilados 10 anos na Argélia. Lá, inclusive, conheci brasileiros exilados também, lá na Argélia. Minha mãe era médica, foi ela e mais uma outra médica moçambicana que foram receber aqueles 40 que chegaram de avião na troca do embaixador alemão, né? Os 40 libertados da cadeia diretamente para o Galeão e depois para a Argélia. Então, eu não estava lá, não sei, não vi, mas sei o que aconteceu. O papel do Saramago é brilhante. A literatura consegue reduzir um indivíduo que era uma reverência, que se montou como um ditador, enfim, ele era onipresente e onisciente, todo mundo tinha medo porque o Salazar... Não sei se você sabe, eu não tenho ela aqui, mas tem uma colher que serve, que é emborrachada no final, que serve para limpar as panelas e não deixar nada para você. Aquilo se chama um Salazar. E se chama um Salazar porque ele mandava o povo
ser muito econômico, economizar e limpar as panelas, para você ver o nível, quer dizer, o indivíduo entrou no imaginário. Mas uma simples queda de cadeira e um bichinho muito pequenininho consegue destruir um sujeito como aquele. E isso é a maestria do Saramago. Mas eu gostaria de aproveitar para lembrar uma questão. O Saramago também escreveu Levantado do Chão, que ainda que esse livro tenha sido escrito quando ele não era ainda o Saramago, não tinha Nobel nem nada, é um livro absolutamente brilhante para ler chorando. E esse livro retrata a luta dos trabalhadores agrícolas do Alentejo contra a ditadura. Ele é alentejano, ele é ribatejano, ele é do sul de Portugal. Então, ele conhece bem aquela região, ele conhece bem o que era aquela miséria e ele conhece bem como foi construída a luta do povo e dos trabalhadores, como foi a opressão e como levantou do chão, brotou do chão a resistência e a luta contra a ditadura. Não foram os militares fizeram uma insurreição, o povo os levou a fazer uma revolução. Eles não tinham como propósito libertar os presos, não estava tanto é que não foram no dia 25, foram depois. O povo, no dia 25, um homem que eu vinha conhecer, foi com seu carro para a frente da cadeia de Caxias, buzinar com código Morse para dizer a quem estava lá dentro, e lá dentro estavam indivíduos que vieram a ser meus amigos, que havia uma revolução, que os militares estavam na rua para derrubar o governo. Eles souberam no dia 25, ainda que estivessem ainda presos e sem comunicação. Então, o povo tinha formas, e suas organizações tinham formas de lutar. Então, o Saramago fala do cupim, e é brilhante, e dá ridiculariza um grande homem, mas ele também fala da luta dos trabalhadores. E fala de uma maneira, assim, digamos, inigualável, em Levantado do Chão. Ele não é um romance dos mais famosos, mas eu recomendo. É de chorar. Tem, sim, claro. Todos os anos é comemorado o 25 de Abril nas ruas. Isso é ensinado às crianças, aos jovens que não viveram, que nasceram muito depois, o que foi antes. É difícil a gente exigir que um jovem defenda a democracia como quem viveu e sabe o que perdeu por não vivê-la. Então, nós temos que achar formas de ensinar. Nós temos que achar formas de explicar. Uma delas é não deixar morrer a lembrança. E a outra é explicar como era antes. A gente tem que quase dramatizar. Porque para um jovem hoje de 18 anos, ser preso, ser levado à PIDE, à polícia política, porque tinha barba, ou porque usava um isqueiro, é simplesmente bizarro. Não existe, não é cabível. As pessoas eram denunciadas por absolutamente tudo. Meu pai usava barba, bom, era o gosto dele. Mas quando ele andou fugido e refugiado, clandestino, durante um tempo, ele tirou a barba, porque a barba era extremamente perigosa, enfim, atraía sobre ele olhares suspeitos dos informantes e dos agentes. Quer dizer, é bizarro. Um jovem de 18 anos simplesmente não entende isso. Isso eu estou dando só 2 exemplos ridículos, mas havia muitos outros. Então, para você explicar isso hoje, primeiro é não esquecer, é não deixar se esquecer. Então o 25 de Abril é sempre comemorado, é sempre lembrado. Entretanto, o capitalismo, como disse o Kreisky no início, vive um momento de crise muito aguda e está lentamente, ou às vezes não tão lentamente, se separando
deixando de ter associado o seu desenvolvimento com regimes democráticos, regimes políticos democráticos. A exploração capitalista, o desenvolvimento da economia capitalista e do capital não precisa mais da democracia. E com isso, e ao se dar conta disso, pela realidade, passa a abandonar e deixar que as coisas aconteçam com regimes não democráticos. Isso faz com que, por exemplo, hoje em Portugal, por mais aberrante que seja, depois de 50 anos, a gente ter de novo um partido que adula o Salazar, que homenageia um regime que houve antes, que tantos mortos fez e tanta repressão criou. E nós temos um partido que hoje existe e que se beneficia do Estado democrático de direito para existir. E que, no entanto, preza pelo seu fim. Porque, ao querer um regime fascista, ele preza pela eliminação do outro. Claro que ele não diz isso, porque isso está na Constituição portuguesa. Não pode haver um partido político que pressuponha a eliminação do outro. Ele não diz, mas ele faz. E isso faz com que, na crise hoje, e no caos que a gente vive, e com um poder na Europa, por exemplo, cada vez mais distante do cidadão, lá em Bruxelas, onde se decidem as coisas, a população não veja muita alternativa. E se esteja vulnerável a propostas populistas, reacionárias, para resolver seus problemas eternos de sobrevivência. Então, sim, o 25 de Abril é lembrado, mas não pode ser uma lembrança idílica, uma lembrança de luta, e hoje cada vez mais, porque cada vez mais existem pessoas que não viveram aquele tempo e que não entendem da necessidade de preservar os direitos democráticos, como existe gente populista querendo aproveitar o caos provocado pelo sistema que os beneficia e propondo um regime político que consiga, no caos, ainda dar-lhes mais vantagem. Bom, é isso que a gente está vendo hoje no Brasil, é isso que se está vendo em vários outros lugares, e Portugal não podia escapar, afinal de contas, vivemos todos sob o mesmo sistema produtivo de exploração do trabalhador.